Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Vamos voltar aqui às nossas lives? Tô esperando só o Fernando entrar aqui para eu convidá-lo para a gente conseguir começar a conexão aqui. Fernando, você já tá por aí? Acho que ainda não, gente. Estamos esperando aqui ele entrar para a gente bater um papo hoje sobre um assunto bastante interessante, que é... Deixa eu ver se eu consigo convidar ele aqui. Peraí. Pronto. Aqui. Vamos ver se ele entra. A gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que vem acontecendo nos processos bem complicados. Fernando, eu já te convidei. Você consegue receber o convite? Vem acontecendo em muitos processos os ataques das partes a determinados profissionais que atuam nesse feito, se aproveitando do segredo de justiça. Fernando, deixa eu tentar aqui de novo. Pronto, Fernando, vê se foi agora. Então, a gente está muito preocupado, a gente resolveu hoje, eu e Fernando resolvemos aqui bater um papo. Ué, eu te convidei de novo, Fernando, vê se você recebeu aí o convite, ou pede para participar. Talvez você consiga. A gente tem visto, até como uma forma de se autopromover, pessoas que estão passando por processos de alienação parental, ou estão sendo acusados de alienação, ou seja, o que for. A gente tem visto... Fernando, eu não estou conseguindo clicar na tua solicitação. Acho que foi agora. Agora acho que foi, vê. Foi? Ah, Olá, alô, Alexandra, querido, tudo bem? tudo bom? E com você? É um prazer estar aqui com você. Eu estava explicando mais ou menos o porquê da gente vir bater esse papo aqui hoje, né? Que a gente tem visto em alguns processos, algumas situações, os ataques de uma forma bastante agressiva a profissionais que atuam nos processos de família, que são protegidos pelo sigilo, pelo segredo de justiça, e que as partes que deveriam prezar por esse sigilo e esse segredo, até mesmo para preservar seus próprios filhos, eles vêm a público falar dos profissionais e dos processos. E a gente está preocupado com isso, né? Porque isso é uma coisa que, enquanto advogado, a gente sabe muito bem que isso pode trazer um prejuízo muito grande ao próprio processo. E enquanto profissional, a mesma coisa. Porque a gente pode ser atacado em algum momento de uma forma que a gente não pode se defender porque o nosso código de ética nos impede. Né? E aí eu queria bater um papo com você. O que você Não, pensa disso? A gente tem tido alguns exemplos e aí a gente combinou justamente para conversar sobre esse assunto, né? Alexandre, eu concordo em gênero, número e grau com você. Os processos, a gente está vendo hoje nos processos, as pessoas acham que o processo judicial é igual uma rede social. Tudo que você pode fazer numa rede social, você pode fazer num Exatamente. processo. Se você curtir, você curte. Se você não curtir, você denigre, você tenta cancelar. Então, tá muito isso, e a pessoa esquece que o processo judicial ele tem todo um ritual. Ele tem todo um ritual, e principalmente os processos da área de família, ele preserva o segredo de justiça. Não é para preservar o teor do processo, é para preservar a intimidade das partes envolvidas, principalmente das crianças e adolescentes. Principalmente das crianças e adolescentes. E os dados que são tratados ali agora também, quando a gente está falando de dados da intimidade, da privacidade, pela LGPD, eles também são dados sensíveis, que a gente tem que ter todo cuidado para manipular. Todo cuidado para manipular. E um processo, quando está em segredo de justiça, esse segredo de justiça, ele atinge qualquer pessoa que esteja fora desse Exato, processo. exato. Principalmente a questão fática. Porque no CPC, ele deixa bem claro o seguinte: se eu sou parte,
se eu sou parte, eu tenho o direito de pedir uma certidão referente a tal ato processual e a tal documento. Eu posso pedir. Mas terceiros, o máximo que pode é pedir parte dispositiva da sentença. E ele chega mais para frente, ele fala assim, não, ó, é o caso de você saber eventual partilha de bens, para se algum das pessoas envolvidas na partilha é devedor de algum outro, para a pessoa saber. Exatamente. E é igual na ação de alimentos, quando você faz o ofício para eventual fonte pagadora, informando, olha, você tem que descontar um montante tal de alimentos. Essa é a parte que pode vazar do conhecimento do processo. Fora qualquer outra coisa, a gente precisa de autorização judicial, porque o segredo de justiça, apesar das pessoas não ligarem, o Rafael Calmon, ele tem um livro que foi a tese dele, não me lembro agora se foi de mestrado ou de doutorado, que chama Pedidos Implícitos. E o Rafael vai discorrendo sobre esse, e a gente vê que existem realmente vários pedidos implícitos. O segredo de justiça é como se fosse uma decisão implícita. Porque quando você vai lá no processo, está lá a decisão. Então, num processo, você está discutindo guarda de filhos, arranjo de convivência, por exemplo. Se uma parte ela quebra esse segredo de justiça, ela leva algum documento extraído desse processo sem a devida autorização judicial e expõe ele para um conselho de classe, expõe ele em rede social, na verdade, o que essa pessoa está mostrando? Ela está mostrando uma ineptidão para o exercício do poder familiar. Porque o artigo Porque 22 ele do ECA... próprio está desrespeitando a decisão que preserva os próprios filhos. Os próprios filhos. E o artigo 22 do ECA, que trata também do poder familiar, ele fala que aos pais incumbe dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A partir do momento que você está quebrando o segredo de justiça para expor, você está mostrando inaptidão para exercer o poder familiar, fora que, dependendo do caso, se for para agredir o outro par parental, porque o divórcio conjugal pode acontecer, o par parental ele continua sempre. Você vai estar cometendo ou sendo cúmplice de um ato de alienação parental, que é denegrir pai ou mãe, tá? Desqualificando condutas dele no exercício da maternidade e da parentalidade. Artigo 2º, perfeito, entendeu? Então, eu acho isso que é um absurdo. a gente tem... Eu tenho visto assim, acontece muito, né? A gente sabe disso, pais e mães que estão passando por processos judiciais, às vezes se revoltam e vão para as redes sociais, como você falou, achando que isso aqui é uma brincadeira, é a casa deles, né? Então, que podem falar o que eles querem, podem deixar de falar, podem criticar. Eu já vi advogados, por exemplo, sai uma decisão favorável ao cliente deles. Pega a decisão e bota no Facebook, no Instagram, dizendo assim, vitória do dia. Aí bota lá, exatamente. E eu já vi advogado responder por isso na ordem, mesmo tendo riscado o número do processo. Porque a outra parte viu, sabe e respondeu por isso na ordem. Entendeu? Então, a gente, enquanto operador do direito, a gente precisa tomar um cuidado. Eu já tive clientes que me diziam assim, saiu uma decisão assim, doutora, posso dar publicidade? Não. A resposta é não. Mas por quê? Não pode. O processo ele é em segredo de justiça, não é à toa. Não é à toa, não é juizado especial civil que você vai ali, brigou com o vizinho, bateu no carro, está discutindo a obra de casa, que são assuntos que não entram na intimidade das pessoas. Né? Eu acho que a gente precisa entender que as partes precisam obedecer esse regramento jurídico, e não é porque elas são partes no processo que elas podem expor a si, ao outro e a seus filhos. Né? Alexandre, mas tem um problema também, que nós, pessoas, seres humanos, a gente tem um viés muito, muito possessivo. Porque cliente, para ligar, a pergunta que faz é como está o meu processo. O meu processo. É o meu processo. Então, se o processo é meu, eu faço o que eu quiser. E com o processo eletrônico, tem muitos estados, graças a Deus aqui em Minas, que é onde que eu atuo com mais frequência, não tem, eles estão disponibilizando senha de acesso para as partes. Isso para advogado... Todo mundo. Não, isso é uma loucura. Isso é uma loucura.
A pessoa fica o dia inteiro lá. Deixa eu ver como é que foi. O que é isso? Por que tá? Meu não tá andando. Aí a outra parte juntou uma petição. Você é Eu intimado quero pelo ver, cliente. já quero ver. É Vai lá, isso. o que você vai fazer? Aí atrapalha, o processo não anda. Aí depois, aí nesses A casos, culpa é do eu não tenho. advogado. Não, a culpa é do advogado e da parte que está ansiosa também, porque não dá para Não, não, falar. a culpa é sempre do advogado, né? Porque às vezes a gente explica para o cliente, a gente diz para o cliente lá, olha, processo, ele tem o seu timing. É óbvio que o processo de família é um processo que tem um tempo diferenciado, né? Uhum. Quem está aqui com a gente, até a Andréa Calçada, que é uma psicóloga muito amiga nossa, Maurício Barreto também, que é um advogado de Natal. A Andréa falou uma coisa interessante aqui, que existem advogados que autorizam e orientam os clientes a postarem coisas em redes sociais. Esses advogados, a gente tem que entender que estes advogados, eles não estão agindo em benefício do cliente, eles estão agindo em benefício próprio para que eles consigam alguma notoriedade, às vezes, nas redes sociais. Entendeu? É lamentável que hoje a gente meça a capacidade pelas redes sociais, que é o que acontece com muita frequência. André, mas Então, aí, os advogados André, autorizam. Alexandre, eu sou de uma outra visão, tá? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Porque, como eu te falei, para mim, segredo de justiça é uma decisão implícita. É uma decisão implícita. Então, o Sem advogado, dúvida. ele não está agradando o cliente dele. Porque se você saber utilizar as ferramentas corretas, você vai mostrar que ele está prejudicando. Porque, como eu disse, o segredo de justiça, que ele só pode ser quebrado na extensão, tá? E para as partes autorizadas pelo juiz, é uma decisão judicial. A partir do momento que a parte não cumpre com essa decisão judicial, a gente vai lá no CPC, no artigo 77, que fala que são dever das partes e dos procuradores cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraço de sua efetivação. E se você descumprir esse inciso, é caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça. Perfeito. Então, Perfeito. você pode ser multado, você pode pedir para ser advertido e multado. E a outra coisa, tem uma outra parte do CPC que fala que você não pode, dentro dos autos do processo, que é onde a discussão tem que ser travada, você não pode agredir a outra pessoa, empregar expressões ofensivas, fazer nada disso. Fora do processo, mesma coisa. Agora, a gente tem essa jurisprudência até que o STF criou, né? Que qualquer coisa que acontece no território nacional contra os ministros está na jurisdição do STF. Você pode pensar isso para um processo. O processo de família, apesar de ele estar tramitando, por exemplo, numa vara de família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se alguém Pelo amor de Deus, dá outro em outro exemplo. Barra lugar. da Não, Tijuca, mas não. aí tem Barra que da ser. Tijuca, não. Que o pessoal gosta Capital. mais aí do Rio. Vamos para a capital. Barra da E Tijuca, se, não. e, se, Pelo e, se, amor de Deus. e se tem um vazamento do processo para uma parte que reside aqui em Minas Gerais, ela está na jurisdição desse processo, porque ele está vazando dados Perfeito. desse processo. Então, quem tem que compelir é esse juiz. E a gente esquece da questão penal, porque tem que entrar também Você colocando travou para respeito. mim, Não é só Fernando. para opinar. Não é só para opinar. Porque esse ato que a pessoa faz de expor o processo para denegrir a outra parte, para trazer para si, entre aspas, a opinião pública, eu acho que é muito por haver filme americano que tem o júri popular que vai É, decidir e aqui não acontece. Isso daí é outra coisa também que é tipificado como crime, que chama coação no curso do no curso do processo, processo. que é usar de violência ou grave ameaça, e não existe temor maior de muitas pessoas hoje do que sofrer uma perseguição de stalkers na internet ou de ser É cancelado, tá? verdade. Com o fim de favorecer direito próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona é chamada a intervir em processo judicial. Então, às vezes, se a pessoa faz uma representação na corregedoria sem antes ter manifestado, impugnado o ato e alertado dentro do processo, pega sigilo, quebra sigilo para ir para Conselho Regional de Psicologia, para a OAB, para isso tudo, é tudo coação no curso do processo. É tudo coação no curso do processo. Deixa eu só te contar uma coisa, assim, um exemplo que eu posso dar hoje com muita tranquilidade. A Andréia está falando uma coisa aqui que é verdade, né? A coação no curso do processo, ela é
para todos, né? Todas as Sim, partes. Então, todos. quando você vai para um conselho de psicologia, contra um psicólogo que apresentou um laudo parcial ou completo, quando você vai para um conselho de serviço social, para a OAB, você está querendo proibir ou dificultar a atuação daquele profissional. Mas só para você saber, aconteceu agora, há 2 meses comigo, uma parte do processo. Aí, ó, o Maurício acabou de botar aqui que está esperando você, a gente, na verdade, no Congresso em Natal, dia 28 de outubro. Estaremos lá, né, Fernando? Então, o que acontece? Uma parte veio numa rede social de um grupo e postou lá. Desculpa, isso é minha cachorra latindo, porque está chegando gente, então a cachorra late. Então, ela postou simplesmente o seguinte: eu conheço uma advogada, botou o meu nome especificamente na rede social, eu conheço uma advogada que faz qualquer coisa por dinheiro. Público em rede social. Simplesmente eu printei aquilo, eu fui em juízo, eu fui ao juizado, entrei com uma ação civil e uma criminal contra a parte, e a parte já, inclusive, a juíza deferiu uma medida, eu pedi uma tutela, proibindo que ele mencionasse meu nome em qualquer rede social ou grupo em que alguém possa vir a me contar sob pena de multa. Então, ele não vai conseguir me coagir a não atuar no processo. Até porque a gente sabe como a gente atua. E o mero desconforto do outro, o desagrado da parte, não significa que você esteja atuando de forma errônea. Muito pelo contrário. A outra parte não gosta do que você faz, é um direito dela. Entendeu? Mas a gente precisa equilibrar os nossos clientes, né? E você sabe muito Sim. bem disso. Nós somos responsáveis. Exatamente, eu digo isso. Sou eu que oriento o meu cliente, porque se o cliente não segue as nossas orientações, eu sei o que vai acontecer no final, como você também sabe. Uhum. Então, se ele não segue, se ele começa a bater em todo mundo, ele começa a agredir em rede social, ele começa a fazer isso, a gente sabe que isso vai chegar no processo. Isso não agrada a ninguém. Não agrada a ninguém. E até só voltando um pouquinho na questão da coação, eu trouxe 2 acórdãos do STJ para ilustrar bem essa questão da coação, e inclusive um que saiu até no último informativo agora de ontem. Tem um aqui que eu acho excelente, que é assim, ó: tendo o paciente, na condição de advogado, dito à vítima, médica responsável por lavrar laudo contrário aos interesses do cliente e do paciente em processo de alienação parental, que ela se desdissesse o que havia consignado no laudo em comento, senão faria o que fosse possível para ajudar o cliente dele, que iria complicar a vida da declarante no Conselho Regional de Medicina. Tem-se hipotética situação de mal justo e grave caracterizador de ameaça, que caracteriza a coação no curso do processo. Exatamente. E aí a gente vai na lei que regula a internet no Brasil, ela fala, o artigo 3º, que a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: inciso 2, proteção da privacidade; inciso 3, proteção dos dados pessoais na forma da lei. E no informativo do STJ de ontem, tem uma notícia, uma emenda de um acordo que fala assim: a divulgação de crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento dos seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício de liberdade de imprensa. Então é uma coisa assim, muito não maior, é expressão, mais ampla, é imprensa. muito mais ampla, de imprensa. Desde que, nem a de imprensa pode, tá? Desde que não se refira a núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa, ou que, na crítica, que a crítica seja inspirada em interesse público e não seja prevalente a vontade, né, de injuriar ou difamar. Então, a gente tem que estar com tudo isso em mente. Não, exatamente. Eu acho que a gente precisa... até a Andréia falou aqui, e é verdade. A Alexandra diz que vai sair do processo. Realmente, se um cliente meu começa a atacar partes profissionais, que a gente sabe, Fernando, muito bem que hoje eu posso estar de um lado e você do outro, e nós vamos continuar amigos, que a Andréia pode estar atuando como assistente técnica sua, num processo em que eu estou pela parte contrária, mas a gente precisa entender que o profissionalismo, ele
permeia o nosso atuar o tempo inteiro, né? A gente não pode, eu não posso chegar lá e dizer, não, o Fernando se vende, como essa pessoa, porque você peticionou de uma forma como tem que ser o seu trabalho, como a gente faz, e preservando sempre, o que é sempre uma coisa que das pessoas que a gente tem contato, é preservar o direito da criança. A gente, independente de que lado a gente esteja, a gente tem que lembrar que nós, advogados, a gente precisa preservar o direito da criança, independente de qualquer situação que a gente viva. Ô, Alexandre, tem uma outra coisa também, igual você falou. Eu vira e mexe acontece de um colega que está defendendo do outro lado lá, às vezes coloca meu nome na petição fazendo um adjetivo sarcástico ou negativo. Aí, Sempre, sempre. às vezes o cliente veio ficar nervoso, eu falei, cara, fica tranquilo. Enquanto estiver me denegrindo, fazendo Tá essas bom. coisas, é porque tá bom. Se começar a me elogiar, você preocupa. Eu falei, sabe por que ele faz isso? É porque como não consegue rebater a mensagem, tem que atacar o mensageiro. É isso. É exatamente isso. Como ele não consegue um argumento fático ou jurídico para rebater o que você está falando, ele tem que dizer, o advogado é que é ruim. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente está falando de advogados, né? E quando as partes, como a gente viu há pouco tempo, e quando as partes vão para as redes sociais para denegrir ou o advogado da outra parte, que foi o caso desse aí, mas esse aí também não se criou 5 minutos, né? Porque ele me pegou de mau humor, eu vi isso num sábado, na segunda a ação estava ajuizada. Então, mas foi 5 minutos. Se eu não tivesse visto, podia até ser que tivesse passado. Entendeu? Mas esse não vai fazer de novo, concorda? Ele não vai Claro. fazer de novo, porque ele vai ser condenado. Porque ele próprio, na peça de defesa dele, disse, não, eu fiz sim, mas tinha pouca gente, ninguém viu. Quer dizer, ele confessa o crime, mas diz que foi um desabafo. Quer dizer, no momento que você diz que uma pessoa faz qualquer coisa por dinheiro, não é um desabafo. Não é um desabafo. Entendeu? Você está denegrindo a imagem minha, que eu sou uma profissional, e que não é assim que a coisa funciona, né? A Luísa, que entrou aqui também, falou, uma das partes do meu processo resolveu xingar a Alexandra. Sempre sobra para mim, gente. Sempre sobra para mim. Mas foi uma vez só, porque não faz a segunda. Então, a gente precisa entender, e quando isso vem de parte, a gente até, às vezes, releva, né, Fernando? Porque a pessoa está ali, está mexida, está emocionalmente abalada, mas quando isso vem de profissionais, isso realmente me incomoda muito. Né? É o direito. Eu tenho um outro exemplo aqui também, interessante, num outro processo, em que a advogada da parte, sem pegar a assinatura da cliente, ela colocou a seguinte frase: a parte fulano de tal e suas patronas falsificaram documento para instruir este processo. Olha que lindo. Está respondendo a processo criminal, o MP já mandou, já denunciou, está respondendo o processo na ordem dos advogados, porque a gente, enquanto profissional, é responsável pelo que escreve. Não, Né? Todas Alexandre, as minhas partes assinam as minhas peças. se o documento é falso, é só você fazer um incidente de falsidade. Você tem Incidente um de caminho falsidade. legal para fazer, mas você falar que o documento é falso e não fazer isso, você passa a testar de negligência. Ou Ou má de fé, né? imperícia. Não, ou Ou de má fé. imperícia. Mas não, má fé é Exatamente. claro. Então, Má fé é mas é claro. isso. Então, enquanto as pessoas não entenderem que elas podem ser, que elas podem responder, e a internet criou um campo muito fértil para esse tipo de coisa. Isso me preocupa. A gente viu agora, essa semana, uma profissional amiga nossa sendo denegrida por uma parte num processo que resolveu se candidatar. Então, ele está usando essa plataforma para denegrir uma pessoa que estava fazendo o seu trabalho. Isso é uma coisa muito séria. Foi essa ideia até que a gente teve de fazer essa live, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o limite. Né? E também acho importante que o judiciário comece a brecar esse tipo de comportamento. Como você falou, o ato atentatório à justiça, ele pode ser punido. E a parte e o advogado que o praticam também. Também. O advogado, quando for punido a primeira vez, vai pensar 2 vezes em fazer a segunda.
Entendeu? Mas se tudo passar em branco, tudo passar em branco, tudo for sendo deixado, fica muito difícil, né, Fernando? A gente que advoga sabe disso, né? Ô, Alexandre, tem uma frase que desde quando eu vi, ela ficou na minha cabeça, que eu falei assim, eu nunca vi uma verdade tão nua e crua na minha vida. Que eu tava vendo aquele filme A História de um Casamento, aí tá as partes na antessala lá que vai todo fazer o divórcio consensual, tudo certinho. Aí ela vê o ex-marido vindo marchando com os dois advogados, parecia dois guarda-costas, a advogada dela falou, nossa, agora complicou. Ela, por quê? Falou, não, porque agora o litigioso vai ser complicado, porque o judiciário, ele premia o mau comportamento. E Exatamente. premiando o mau É isso. comportamento, vira briga de rua. Vale É tudo. isso. Essa frase é perfeita. É exatamente. O judiciário, eu digo sempre, eu falo sempre isso, né? Eu acho que em qualquer ação de guarda, o primeiro despacho deveria ser assim, qualquer ação. Independente de quem ajuizou isso aqui. Defira a guarda compartilhada do fulano de tal para pai e mãe. Desde já determina a convivência da seguinte forma: tal, 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 e digo de imediato, advirto as partes que qualquer ato de alienação parental ou atentatório à justiça não será permitido. Se os juízes fizessem esse primeiro despacho nesses termos, você pode ter certeza que 50% dos problemas nos processos eles não existiriam. Mas isso daí não é a favor, não. E Não, eu vou mais além. Eu vou mais além. Você está falando de despacho. Eu discordo na parte do despacho. Porque se você chegar no Código Civil, ele está falando que a audiência de conciliação nos casos de guarda tem que ser presidida pelo juiz, e o juiz deve ter o dever de informar, esclarecer, advertir e falar o que vai acontecer. Que se ele falar isso ao vivo com as partes, eu te garanto que resolve. Outro dia o mas Tribunal de Fernando, quanto Justiça... tempo demora? Quanto tempo demora aí para um juiz marcar uma audiência? Não, aí vamos lá. Vamos lá. Se for o que acontece aqui, que é eles pegarem e encaminharem para o Sejusc, é Sempre. rápido. É rápido. Essa audiência que eu estou te falando é Não, o não tem juiz Sejusc. presidir. Não, aqui em Minas tem que ter o Sejusc é tranquilo, tá? É tranquilo assim. Você marca rápido. É raro resolver alguma coisa. É raro. Não, É perda principalmente de quando a gente está tempo. envolvendo o guarda. Mas é isso que eu digo. É perda Principalmente de em caso de tempo. alienação parental, eu sou a Uhum. primeira a dizer, não quero fazer mediação. Por quê? E eu já tive que recorrer de alguns casos aqui, porque o juiz insistiu na mediação, independente de eu dizer que não queria. E aí eu relatei o seguinte: qual é o primeiro princípio básico da mediação? Voluntariedade. Se eu estou dizendo que eu não quero perder tempo. A qualquer momento, eu posso fazer acordo. Mas eu preciso que o juiz chegue para as partes, olhe no olho e diga: olha só, gente, não tem palhaçada aqui. Não tem palhaçada. Vamos resolver. Vocês podem até não querer fazer acordo. É um direito que vocês têm. Mas eu estou aqui avisando que não vai funcionar de outra maneira. Eu acho que esse papel do juiz, se ele conseguisse fazer isso. Eu tenho processos, Fernando, com 5 anos aqui, 6 anos, que não tiveram audiência. É um absurdo. Nenhuma. É um absurdo. Nenhuma. Eu tenho processo que juiz, que a gente até anulou 2 sentenças do mesmo juiz, que o processo tem 4 anos, laudo pericial realizado há 4 anos com criança pequena, o juiz não fez audiência e deu sentença. A gente pediu, anulamos no tribunal, voltou, vai mandar fazer perícia, tem que fazer audiência. Direito de família é um direito que as pessoas precisam olhar no olho. O juiz precisa olhar no olho das partes. Não é possível que não se tenha uma audiência. As pessoas precisam ser ouvidas. Precisam. Isso não é uma discussão de quanto custa uma batida num carro. É a vida daquelas pessoas que está ali em jogo. Então, assim, Não, isso é uma discussão que a gente tem. E você já nunca passou pela situação de um advogado ou uma parte em audiência, gravar a audiência e botar a audiência depois no Facebook ou no Instagram? também é outra coisa que não pode. Isso daí as pessoas... Hoje em dia, tem umas coisas assim que é até complicado a gente mencionar. Mas vamos lá. Eles falam que quando tem um suicídio, a imprensa não pode notificar que foi suicídio para você não incentivar, tá, a prática. Exatamente. Eu estava discutindo isso outro dia, tá?
É o mesmo raciocínio. As pessoas exibem isso e quando vê que vai dar resultado, aí é complicado. Que aí as pessoas, eu também quero. Ela teve os 5 minutos de fama, ele teve os 5 minutos de fama, eu também quero. Mas Eu é também isso. E quero. aí? Qual é a Não, punição? e vamos lá, duas coisas. Primeiro, uma coisa que você falou que se eu tivesse cabelo ele ia ficar arrepiado é a questão dos 5 anos de processo. Eles falam que a fase que a criança precisa desenvolver, que tem que ter marco legal de uma lei, é a primeira infância, que é É de a 0 a primeira 6 infância. anos. Se 0 a a 6 criança anos, entrou, exatamente. recém-nascida, começou essa briga. A primeira infância foi no judiciário. Acabou. Exatamente. Acabou. Exatamente. E essa questão da mediação, tem umas coisas que são tão lógicas que as pessoas ficam sem argumentos, aí resolve na caneta. Por quê? A alienação parental não cabe mediação. Por que não cabe? Porque isso era Obrigada, não previsto. cabe. Porque isso era previsto no artigo 9º da Lei 12.318. Ele foi vetado pelo presidente da República por ser inconstitucional a mediação e alienação parental. O Congresso manteve o veto e o Judiciário não pode ser legislador positivo. Então vão seguir o Mas jogo. mas Acabou. você sabe que é. Eles, Não. até por preguiça de decidir, eles mandam. Eles mandam para mediação. Entendeu? E aí, eu, advogada, que estou advogando para uma parte, para um pai ou para uma mãe que não consegue contato com o filho, você leva 3, 4 meses para conseguir um despacho do CITSE. Vamos lá. CITSE determina a data da mediação. Aqui, mediação leva 6, 7 meses para a data. Aí eu entro com uma petição e digo, excelência, eu não quero mediação. Doutora, está na lei, tem que ter mediação. O CPC fala que tem que ter mediação. Doutora, mediação não é conciliação. São conceitos diferenciados e, neste caso específico, você está prejudicando a criança. A parte não tem interesse. Eu já recorri em 2 agravos e ganhei. Só que sabe quanto tempo demorou isso? Você atrasa mais o processo. Mas exatamente. E aí o que acontece? É o judiciário atrapalhando o bom andamento do processo e o princípio do melhor interesse da criança. Se está na lei lá dizendo, olha, não cabe mediação, foi vetado, eu, enquanto juiz, não posso, exatamente o que você falou, não posso determinar uma coisa que a lei vetou. Acabou. Não, Alexandre, nem o CPC prevê mediação em processo de família na forma do 334. Exatamente. Ele fala que o juiz na mediação, ele tem que estar junto com ele na sala com outras pessoas, tá? Especialistas em resolução de conflitos. E depois, caso não haja essa conciliação, ela vai seguir o rito do 335. Ela pula o 334. Não é obrigatório. Exatamente. Só que as pessoas, elas têm em direito administrativo, a gente tem um jargão que ele foi muito infeliz na frase, que é o famoso conveniência e oportunidade. Que as pessoas acham que isso daí é pessoal, é da administração pública, não é de cada pessoa que tem a função. Que o juiz ele toca o processo como é conveniente e oportuno para ele, para a secretaria dele. E isso daí, as partes ficam relegadas. Mas hoje eu estive numa vara aqui, justamente porque eu queria uma gravação de uma audiência. Porque na audiência aconteceram fatos e na sentença o juiz colocou... Aliás, foi outro juiz que deu a sentença. Coisas assim que nunca aconteceram na audiência. Eu falei, eu quero a gravação da audiência para provar o que eu tô falando. Aí eu cheguei na vara, o secretário virou e falou o seguinte... Ah, doutora, o juiz aqui não é obrigado a gravar a audiência. Ele não é obrigado a gravar a audiência. Então, e se gravou, se não conseguir o link, isso não é razão para pedir mais prazo. Eu falei, eu não estou pedindo prazo, mas eu tenho o direito de ouvir a audiência, porque o que está na sentença não retrata o que aconteceu. Então, assim, é um negócio de maluco. Aí você falou, cada juiz decide como conduz. Cada juiz decide o que fazer. Gente, a gente precisa ter um padrão. Eu não estou dizendo padronizar decisões, mas eu estou dizendo o seguinte, se as audiências serão gravadas, todas as gravações têm que estar disponíveis no link tal. E não, um juiz não tem, o outro tem, um está no link tal, o outro manda por WhatsApp, o outro manda por e-mail, um manda por OneDrive, É um negócio de maluco advogar assim. Não,
Alexandre, tem uma coisa também que as pessoas têm que entender o seguinte. Na Lei 13.431 de 2017, que a gente tem um mal de ficar dando nome para a lei que limita ela, fala, é a Lei da Escuta Especializada Lei, e Depoimento Especial. é. Só que no artigo 24 dessa lei, ela cria um crime que ela não fala, ela não adjetiva o depoimento como especial. Ela fala qualquer depoimento de criança e adolescente. Ela fala assim, olha, violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo. Então, se você colocar uma criança para dar testemunho em uma rede social, você está fazendo um depoimento que está no curso do processo, porque aquilo ali você está querendo é fazer prova. Você não vem me falar que você está Exatamente. querendo desabafar. Tá? É Exatamente. crime. É crime. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, isso tem que acabar. Porque tem uns absurdos. Outro dia uma colega veio falar que ela estava num processo, uma das partes pegou o filho de 5 anos de idade, levou num tabelionato de notas, o tabelião de notas fez uma ata notarial do Não depoimento da acredito criança, nisso. Não fez, acredito nisso. juntou com a inicial e o juiz deu a liminar Não, não da acredito tutela de nisso. urgência, baseada na ata notarial, ela agravou e o tribunal confirmou pelos mesmos fundamentos. Não acredito nisso. Aí, Agora, assim, o que que passa pela cabeça de um tabelião de aceitar fazer uma coisa dessa? os Até porque, emolumentos. não, vamos lá. Até porque, vamos voltar um pouquinho. Se o tabelião, quando ele entende que uma pessoa é incapaz, ele não pode fazer uma compra e venda, ele não pode fazer nada com relação àquilo, por que que a criança, então, ele vai ouvir e vai, se ela é absolutamente incapaz com 5 anos de idade? Sabe o que é isso? Eu vou te falar uma coisa que você também vai saber muito que existe um processo. Tem as amizades processuais. Tem aquela Ah, questão do advogado é amigo do pai ou amigo da mãe. A perita, não, cresceu com a mãe. Aí fica aquele processo familiar. Quer dizer, desculpa, assistente técnico. Aí fica aquele processo familiar, que você não sabe onde começa a amizade e começa o profissionalismo. exatamente, Aí fica nessa exatamente. confusão. Aí Mas parece eu grupo posso de dizer, WhatsApp. mas, ô, Fernando, eu posso dizer uma coisa para você? Eu tenho muitas amigas e amigos que são peritos, que são assistentes técnicos, e são pessoas amigas, né, pessoais. Sim. E eu posso dizer para você que quantas e quantas vezes eu já tive casos de eu dizer, estou mandando um cliente meu amigo, eu acreditar plenamente na história, e essa minha amiga ou esse meu amigo chegar e dizer assim, Alexandra, não é isso, olha com outros Não, não, olhos. não, não. Eu tô falando diferente. Eu tô Não, eu já falando quando é amigo entendi o da que você está parte. falando. É da É parte. Aí que quando a complica. amizade vira um braço do processo, quando o profissional vira esse braço do processo e mistura tudo, né? Isso acontece muito. O advogado que assume o papel de parte, né? A gente vê isso com muita frequência. Ah, é marido, é mulher, que está advogando para o Não, marido. eu acho que não é só de parte. É que tem um ditado que também eu tenho pavor dele, é que tem muita gente que fala que você contrata o advogado, você aluga uma consciência. E às vezes tem cliente que chega com um texto pronto, assim, mas não, que é petição, que foi petição. Falei, que Exatamente. você contratou foi um advogado, não foi datilógrafo, não, amigo. Então, vai É procurar isso. em outro, porque aqui quem vai saber o que vai para o processo sou eu. A gente está aqui, você pode até me falar as coisas, só que aqui eu não sou esponja, eu sou filtro. É isso. Eu sempre disse que o advogado é a primeira peneira do judiciário. A gente tem que peneirar a informação e trazê-la de uma forma que seja razoável e que Uhum, interesse ao judiciário. A gente não precisa ali ficar lavando roupa suja, né? exatamente. E isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Quando vem uma parte, vai para uma rede social e aí eu volto. A gente precisa educar os nossos clientes. Eu acho que o nosso papel também é educar os nossos clientes. Por quê? Educar não é no sentido que eles sejam mal educados, é no sentido, às vezes, de dar uma tranquilizada, de baixar uma bola, de botar numa terapia, de dizer, olha, não dá para você fazer por aí, vamos tentar por aqui, vai para uma terapia, vamos tentar acalmar essa situação para você lidar melhor com ela. Eu acho
que isso é o nosso papel muito importante, porque eu tenho visto e tem me incomodado profundamente, tanto que eu contei essa história que me afetou agora pessoalmente, dessa parte num processo, vir me atacar em rede social. Isso tem acontecido com profissionais sérios. E vou te dizer, o profissional que não é sério não liga para isso. Mesmo. Entendeu? O profissional sério se incomoda, o profissional sério, porque ele sabe o tipo de trabalho que ele faz. Então, assim, a gente precisa, e eu sou uma pessoa que eu brigo pelos meus amigos, né? Você já percebeu isso? Se alguém está fazendo isso com um amigo e eu sei que é uma injustiça, eu vou brigar por ele. Eu não acho justo, porque amanhã sou eu. Sim. Amanhã é você. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer com que o judiciário seja mais efetivo. Ele precisa sim, como você falou, ato atentatório à justiça, coação no curso do processo. Nós temos um processo, eu tenho um processo em que uma das partes começou a mandar uns WhatsApps no meio da madrugada para o meu cliente. A outra parte lá está sendo acusada de um crime efetivo e começou a mandar WhatsApps estranhos para o meu cliente, com textos assim de coisas espíritas, umas coisas meio estranhas. Coação no curso do processo. Foi lá, registrou a ocorrência e a parte está respondendo. Então, assim, é óbvio que você, enquanto advogado, não vai dizer para o seu cliente, vai lá, coloca a ata na internet, conta que você ganhou isso assim, assim, ou fala mal da profissional. Porque isso no futuro, e você sabe muito bem, né, que o cliente é o pior inimigo do advogado. Sim. Né? Quando ele se incomodar com alguma coisa que você falou, ele imediatamente troca de advogado e fala mal de você. Não, fora que a gente corre um grande risco hoje de dar uma arapongagem geral, né? Que tem cliente que grava, conversa, que faz isso, que faz aquilo, então... Exatamente. Então, eu acho que hoje em dia a gente já tem que partir do princípio que a gente é que tem que gravar tudo. Mas, né? Alexandre, sabe e qual aí que é você acaba com a nossa ética, né? Não, e além disso que eu te falei de ser ato atentatório à dignidade da justiça, é também litigância de má-fé. A pessoa que altera a verdade dos fatos, que usa o processo para conseguir o objetivo ilegal. Porque quando teve lá nos Estados Unidos, que estava para a Suprema Corte mudar aquele precedente deles em relação ao aborto, eu estava lendo uma reportagem lá sobre vazamentos. Que vazou o voto, que seria o condutor, que mudaria para ser contra o aborto. A pessoa fez uma reportagem excelente, eu me arrependi de não ter salvado. Que ela fala, olha, quando tem esses vazamentos, você pode saber duas coisas. Primeiro, quem vaza é a parte que está perdendo. Sempre. E ela vaza só o conteúdo que é essencial, que vitimiza ela ou aponta uma injustiça. Ela omite fatos. Ela omite, então, é litigância de má-fé. E litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça são coisas que você pode misturar. Você pode fazer um combo e condenar a parte pelas duas coisas, por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Quantas vezes mesmo você já viu alguém ser condenado? Outro dia eu vi num processo, a juíza de ofício condenou a parte a ato atentatório à dignidade da justiça, né? Duas em vezes. 20%. Eu vi uma vez. Não, pois é isso que eu estou dizendo. A gente vê, é muito incômodo você ver assim, uma parte. Você falou uma coisa muito interessante agora, né? A parte só divulga o que interessa a ela. Sim. E quem está perdendo é que divulga, porque quem está ganhando, normalmente, respeita aquela determinação judicial, né? E aí a gente ouve assim, mas doutora, eu não faço nada, eu não vazo nada. Olha só, a pessoa foi lá e botou um vídeo da minha filha chorando, ou do meu filho chorando, dizendo que a culpa é minha. Eu tenho que responder. Eu falei, não, você não tem que responder. E hoje as coisas tomam uma proporção, porque quando eu vou lá e digo numa rede social, o Fernando, ele é um profissional que não é ético, porque ele fez isso assim comigo, ele fez um laudo para mim que foi parcial, eu não estou podendo ver minha filha ou meu filho porque o Fernando fez um laudo assim, assim, assim. Essa pessoa não contou o histórico, essa pessoa não contou o que consta nesse processo, essa pessoa não trouxe
ao conhecimento tudo o que está acontecendo. Então ele fala o que ele quer. E aí, imediatamente, você tem o tribunal da internet, né? Que é aquele tribunal que todo mundo começa a bater palma para maluco. Vai lá e ficar aplaudindo o maluco, entendeu? Dizendo, que loucura é essa? Não sei o que. Nossa, que profissional. O Fernando é muito ruim. Como é que ele faz um laudo e não deixa você ver seu filho ou sua filha? Só que não é o Fernando que deixou ou que não deixou. O laudo é mais um conjunto, é mais uma prova daquele conjunto probatório que dá ao juiz munição para decidir alguma coisa. Entendeu? Então a gente O precisa Alexandre, tomar cuidado, e, muito e, cuidado. e nós, como advogados, a gente tem que tomar outros cuidados. Sempre que cliente meu está se dirigindo para fazer uma perícia psicossocial, a primeira coisa que eu aviso, eu falei, são duas coisas. Eu falei, olha, a pessoa que está lá não é sua inimiga. E segundo, eu nunca vi ninguém ser satisfeito. Todo mundo vai achar que a pessoa está contra, que não sei o quê. E eu falei, isso é praxe. Isso é praxe, até porque a pessoa tem que te fazer alguns confrontos para ver se o que você está fazendo é verdade ou não, para ver se você cai em contradição. E é uma coisa que as pessoas não entendem. Por que elas saem de lá tão insatisfeitas? Eu tenho que explicar. Ali, o pessoal está pegando, desnudando as entranhas da sua intimidade familiar. Eles estão entrando em assuntos da sua família. Isso incomoda todo mundo. Está abrindo tua privacidade. Esse é um dos motivos que o processo tem que estar em segredo de justiça, que senão era em praça pública. Não, e existem questões familiares que não têm que ser reveladas, né? A gente sabe muito bem. Existem questões familiares, o que acontece? A gente sabe muito bem que cada família tem sua forma de agir, cada pessoa tem seu jeito de pensar. Então, o que é bom para você e para sua mulher pode não ser bom para mim e para meu marido. O que agrada a vocês pode não agradar a mim. E assim é, mas cada um vive na sua realidade. Só que quando isso vai para o judiciário, a coisa muda. A coisa muda. Por quê? Porque nós vamos ter, e eu digo para todos os meus clientes, olha, no momento em que você bota na mão do juiz, a gente assina um atestado de incompetência, de não conseguir resolver a nossa própria vida, e deixa na mão de terceiros essa solução. E aí você tem psicólogos, assistentes sociais, juízes, promotores, todas essas pessoas, elas vão se imiscuir na sua vida, mas vão se imiscuir numa parte que nem sempre é a verdade absoluta, e vão trabalhar em cima daquilo. Então, eles vão trabalhar com a forma de ver delas. Entendeu? Os profissionais que atuam nos processos, você falou uma coisa muito certa, eles não são seus inimigos. Mas a parte sempre chega ali achando que ele é inimigo. Inimigo. Que ele está com viés de prejudicar. Mal. Ou aquela coisa assim, não, eu vi a psicóloga dar um abraço na outra parte, deu 2 beijinhos. Falei, gente, deu 2 beijinhos. Como se eu conhecesse, se você me apresentar um amigo, eu vou dar 2 beijinhos, não quer dizer que seja meu melhor amigo. Entendeu? Educação, né? E não é porque é psicólogo e é parte, ou acenou para um, riu para um e não riu, que ela não vai ser profissional. Nós temos muito bons profissionais. Entendeu? A Andréia está falando uma coisa muito importante. A parte, ou quem quer que seja, que acuse um profissional publicamente, ele precisa mostrar tudo na íntegra, não só a parte que lhe interessa. Eu acho que a gente, enquanto espectador desse circo de horrores, que são essas acusações, a gente precisa, quando a pessoa diz lá, o Fernando é um péssimo psicólogo porque ele fez... Me mostra o laudo inteiro. É o que eu digo para as pessoas, a conclusão foi ruim. Gente, não quero ver a conclusão, eu quero ver tudo. Para eu poder opinar e dizer se você, Fernando, está certo ou você, Fernando, está errado, eu tenho que ler tudo. E assim mesmo, o que está escrito ali é o que você entendeu daquela relação subjetiva daquela família. Que também não quer dizer que esteja certo ou esteja errado. Pode ter sido a sua percepção naquele momento. Então, a gente tem que entender que os relatórios psicossociais, psicológicos, sociais, às vezes psiquiátricos, eles são trabalhados em cima de questões subjetivas e não objetivas. Não, e o profissional trabalha, ele tem, além do material da pessoa que ele está entrevistando, ele tem que ter a ciência do que foi falado nos autos, da verdade que cada um expôs, tá? Da verdade entre aspas. Mas você sabe que eu já ouvi de um perito, eu ouvi de um perito, psicólogo, escrito, tá, no processo, porque ele não levou em consideração uma questão, na época, uma questão de violência doméstica que tinha havido,
E aí eu impugnei dizendo que ele não considerou. A resposta dele à minha impugnação foi: eu, como psicólogo, não preciso ler os autos. Eu concordo. Ele, como psicólogo, não, mas como perito, precisa. Mas ele não está ali como psicólogo, ele está como perito. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa que um perito engenheiro que vai ver se a ponte vai cair ou não, dizer o seguinte: não, eu estou aqui para olhar a ponte, mas eu não preciso olhar os cálculos. Mas, ô, Alexandre, igual a André colocou aquela frase que ela falou, que a pessoa tem que mostrar o laudo inteiro. Isso daí é outra coisa que chega a ser até covardia, pelo seguinte: se você foi ultrajada no seu direito da forma mais vil possível, a pessoa te expôs nas redes sociais, tudo. Mas para você até levar o processo contra essa pessoa, se tiver autorização judicial para você usar ou para essa pessoa expor essas peças, esse processo também vai ter que correr em segredo de justiça. Sim. Então, vai ser uma coisa que você vai ficar... E no nosso país, infelizmente, honra é uma coisa que é barata. Honra é uma Muito, coisa que é muito. barata. E vale a pena, dependendo da capacidade financeira de quem está ofendendo, vale a pena, é barato. É barato. Um processo criminal, Mas é igual um eu falei barato, aqui. mas você sabe que o bolso dói, né, Fernando? Então eu acho o Sim, seguinte: esse fulano que falou mal de mim nas redes sociais, se for condenado lá a 10 salários mínimos, a 20 salários mínimos, isso é muito? Não, não é. Mas também não é pouco. Não vai, ele vai pensar duas vezes antes de fazer a segunda vez. Mas para isso a gente mas precisa aí... ter um juiz com pulso, a gente precisa ter um judiciário que funcione. Essa juíza, por acaso, ela deu em tutela. Falou, mandou ele falar em 5 dias sobre o meu pedido de tutela, sob pena de deferir a tutela requerida. E deferiu. Que Só que para proibia nós ele de falar no meu advogados, nome. Só que para nós advogados, a situação é mais simples. Porque você pode ter assinado a peça e ter entrado. O que eu vejo de sofrimento, Exatamente. principalmente das psicólogas que eu convivo, é que quando chega a pessoa para expor na rede social, antes dessa exposição já tem uma representação no CRP. Sim, aí elas têm que contratar advogado para Tem que poder contratar responder a advogado. E isso. depois vai ter que contratar um outro advogado para juizar alguma ação indenizatória. E às vezes a despesa que ela teve no longo desse Não vale a processo, pena. não, o valor que a parte vai indenizar ela não cobre. É Não isso. cobre. E eu acho que alguns conselhos de classe, eu nem vou nominar qual, deveria ter mais respeito com os profissionais e Eu concordo averiguar com você. primeiro. Porque ontem eu estava falando, eu já vi coisas que parece que a pessoa chegou, escreveu um negócio num papel de pão, entregou, eles aceitam. Fernando, eu atendi uma pessoa uma vez, só para você ter uma ideia. Eu atendi essa pessoa, fiz uma consulta com ela num dia 26 de dezembro. Me pediram uma consulta com urgência de férias. Gente, como assim, pelo amor de Deus, atende essa pessoa, uma pessoa já era uma senhora, uma funcionária pública aposentada. Bom, a história era tão doida, assim, doida grau hard, assim, que eu sou psicóloga também e não sou burra, né? Quando eu vi, eu falei, a ponto de eu dizer, deixa eu tirar uma cópia desse documento. Aí ela falou, eu estava no escritório sozinha, não tinha ninguém. Ela falou, eu vou com você porque eu tenho medo que alguém me jogue pela janela. Eu estava no 10º andar. Eu falei, caramba, o negócio tá feio. Aí, olha só, ela pagou a consulta, foi embora, passou 5 dias depois, assim, 5 não, um pouquinho mais, logo depois do Réveillon, ela manda uma mensagem. Você já tirou cópia do meu processo no juizado da infância? Aí eu falei para ela, falei, doutora, para eu tirar cópia de um processo, a senhora precisa me dar procuração. Não, eu não posso dar procuração, porque senão eles vão me perseguir. Aí eu falei, mas, gente, mas a senhora é da área do direito, como é... Bom, encurtando a novela. 2 meses depois, ela entrou com uma representação na OAB. Olha só, fulana de tal, sem CPF, sem identidade, sem endereço, sem nada. Fulana de tal vem representar a advogada tal porque ela me cobrou e não tirou cópia do meu processo. Ponto. E a OAB me chamou para responder. Gente, me poupa, né? Aí eu tive que ir lá dizer, gente, isso aqui
É inepto, a pessoa nem se qualificou. Você não sabe quem é, você não sabe qual é o endereço, você não sabe. Aí eu juntei o meu recibo da consulta, onde o meu recibo já coloca lá que não vincula processo, atendimento, é simplesmente uma consulta judicial. E como é que eu poderia ter cópia de um diabo de um processo que a pessoa não me deu procuração que corre em segredo de justiça na infância? E como é que você faz a prova negativa que você não recebeu a procuração? Como é que eu faço a prova negativa? Exatamente, é impossível fazer prova de fato negativa. Por sorte, o meu recibo diz que o recibo, a mera consulta, não vincula, bababá, bababá. Porque é um negócio tão doido. Mas você falou em conselho de classe. Eu estou falando, como é que a OAB recebe um documento desse e dá continuidade? É um absurdo. Porque Entendeu? essa foi apócrifa. A pessoa colocou um nome que nem sabe se é o nome dela de verdade. É isso. Não juntou um documento, não juntou nada. Não... Negócio de maluco. Aí eu fui lá, bacana, respondi aquela desgraça, porque aí, para fazer, você tem que fazer uma peça direito. Aquilo que ela escreveu em 5 linhas, eu tive que responder com uma peça grande, tive que juntar a documentação comprovando o que eu estava falando, que por sorte eu tirei cópia, porque eu vi que tinha problema ali. Entendeu? Agora, assim, o que caberia o conselho de classe? Leu aquilo, arquiva, gente. Não é não investigar se houve algum ato ilícito do profissional. Mas esse tipo de coisa não tem nem que dar continuidade, entendeu? Porque é muito cômodo, foi o que você falou, né? Ele vai lá, porque eu sou advogada, eu mesmo vou lá e respondo. Agora, se é uma psicóloga, eu vou ter que fazer a defesa para ela. Você vai ter que fazer a defesa. Se é uma assistente social, você vai ter que fazer a defesa. Porque não tem a capacidade técnica do advogado. Então, assim, eu acho que a gente precisa, isso é uma coisa muito importante, eu acho que a gente está conversando aqui justamente por conta disso. O que a gente pode fazer para chamar a atenção, né, dessas... Eu tenho me incomodado muito com esse caso concreto que a gente estava falando, né, da pessoa estar expondo uma profissional e se vangloriando e se utilizando disso para proveito próprio. Isso realmente é uma coisa que está incomodando. Eu, inclusive, sugeri a profissional que fizesse uma representação, que fizesse uma queixa-crime, que fizesse um processo pedindo uma tutela para proibir que ele use as redes sociais para falar dela. As pessoas têm meios próprios. Se ele efetivamente estivesse se sentindo prejudicado, ele entra como uma representação no conselho, é isso? Vamos avaliar. Ele vai no próprio juízo, impugna o laudo. E nesse seu caso aí, Alexandre, só para jogar uma pimenta, é o caso também, sabe o que você fazer? Você fazer uma denúncia na Justiça Eleitoral. Porque se tem uma coisa que eu estou fazendo mais ultimamente no meu Instagram é o seguinte, parece anúncio de político, é irrelevante. Só que quando aparece o anúncio do político, ele é impulsionado pelo CNPJ do político, que recebe dinheiro do fundo eleitoral. Então, se a pessoa está recebendo dinheiro do fundo eleitoral para denegrir outras pessoas, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Aí você aperta ele mais ainda. Aí, amiga, você tá aí, tá ouvindo o que ele tá falando? Eu acho que é a solução. Eu não tinha pensado nisso. Grande, adorei isso. Adorei isso. Entendeu? Eu acho que essa é uma solução muito interessante, tá? Muito interessante. Até porque ainda faltam 15, 20 dias, sei lá quanto tempo para as eleições, e essa pessoa vai ter que se calar. E vou te dizer mais. Se for verificado o crime eleitoral, acabou para ele. Exatamente. Até acho que não vai se eleger, mas assim, se eleger, acabou para ele. Entendeu? Eu não tinha pensado nisso, não. Adorei essa ideia. Adorei. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade, usando o fundo. Você está com toda a razão. Ele está se utilizando de um processo em segredo de justiça, expondo o processo em redes sociais, usando como plataforma de campanha para se eleger. Sim. Entendeu? Eu acho que você realmente, eu não tinha pensado nisso, por isso que eu gosto de falar com gentes inteligentes, entendeu? Porque eu sempre aprendo coisas novas, sempre tenho ideias sensacionais. Essa questão que a gente está falando aqui de profissional atacar o outro, né, de querer mostrar de valentia para o cliente. Outro dia eu estava aqui numa sessão virtual, conciliação no Sejusc de 2º grau aqui de Minas.
E no Sejusc, pelo menos, quem preside é um desembargador. Geralmente é o desembargador mais antigo. Aí ele abriu para falar, eu falei. Aí depois foi falar o advogado da outra parte. E quando o advogado da outra parte estava falando, o microfone do desembargador, ele tinha esquecido de desligar e ele foi falar alguma coisa com alguém. O advogado achou que era eu que tinha falado. Aí ele subiu, doutor, quando você falou, eu fiquei quieto, agora você fica quieto, que eu vou falar também. Mas, gente, você estava calado, né? Então, eu estava calado, quem falou foi o desembargador. O desembargador fez uma cara de constrangido e acabou logo em seguida e falou assim, está encerrada a sessão. Eu acho que o Mas advogado eu já nessa hora, eu já sou logo debochada, né? Entendeu? Eu já sou logo debochada, digo, aí, excelência, é contigo, o senhor está atrapalhando ele, não é comigo, não. Eu já debocho logo, não, porque não tem jeito, né? Entendeu? Eu acho, assim, a gente precisa... E hoje até eu tive uma sessão de julgamento com um colega que se formou comigo, que eu gosto muito, uma pessoa... A gente sai no pau, briga, mas eu adoro ele, a gente se gosta muito, pessoa que eu respeito como profissional, um grande amigo. E a gente estava falando nisso, a gente até brinquei com o sócio dele, né? Eu falei, olha, eu tô com preguiça, toma aqui, leva meu... Vai lá, faz a sustentação, briga com teu coleguinha aí, porque vocês são sócios. Aí ele falou, não, Alexandra, não, a gente não briga com coleguinha, entendeu? A gente até estava brincando, porque é tão fora de propósito, né? Quando você vê numa peça, e você já deve ter visto isso, porque eu também já vi, a patrona da parte disse assim, a patrona não disse nada, gente. A patrona não diz nada, o patrão não diz nada, o advogado não diz nada. A gente está ali representando os interesses de uma parte. E a gente está ali traduzindo aquela história que nos foi contada. Né? Se está certo, se está errado, se é justo, se não é justo, isso o juiz vai decidir. A gente precisa que os juízes até tomem providências mais sérias com relação a isso tudo que a gente está falando aqui, porque não é possível. Você quer ver uma outra coisa? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Eu tenho um processo, uma loucura. O processo é uma loucura. Na verdade, um reconhecimento de união estável, não envolve criança, mas o advogado da autora, eu estou pelo réu, o advogado da autora, inclusive tem fofoca, né? Tem diversos processos contra ele, processos todos abertos. Ele pega o dinheiro do cliente, tudo processo de cobrança, ele pega o dinheiro do cliente, tá tudo aberto, então não tem problema não, entendeu? Não tô nem dizendo o nome da pessoa. E aí, simplesmente, esse advogado, às vésperas da audiência, na véspera, ele junta um atestado médico dizendo que ele está impossibilitado de comparecer, que ele estaria com sintomas de pneumonia, que ele estaria com pneumonia, não, tuberculose, e que estava impossibilitado de comparecer. Eu que não nasci ontem, quase ontem, mas não foi ontem, eu fui no CRM da médica, fui lá pesquisar. A médica era de um outro município, pediatra, o advogado tem mais de 70 anos, pediatra, e tudo estava ajudando a parte... A redesignação da audiência ajudaria muito a parte dele, que está causando uma série de despesas para o meu cliente. Muito bem. Aí eu fui ao juízo, falei, excelência, juntei tudo da médica, especialização, tudo, provei que ela não tinha nada a ver com aquilo, pedi que ele apresentasse, porque tuberculose é de comunicação obrigatória ao Ministério da Saúde. Então, eu pedi que ela apresentasse a comunicação, porque ninguém fica com tuberculose de um dia para a noite. Ou seja, a juíza virou para mim e falou assim, doutora, ela não é parte do processo, eu não posso fazer nada. Eu falei, excelência, a senhora pode sim, sabe por quê? Porque um documento dela foi quem atrapalhou o bom andamento do processo. Ela intimou o advogado para apresentar, o advogado não apresentou, descumpriu a determinação judicial. Então, se o juízo fosse lá e dissesse assim, olha, não, o documento é seu, você colocou seu documento aqui. Eu vi uma vez um juiz em Macaé foi fazer uma audiência, simplesmente eu estava sentada na sala de audiência esperando a minha começar. O juiz de cível.
E aí, na audiência anterior, vira uma parte e diz assim: ah, doutor, o advogado está internado, tem que pedir o adiamento. Aí o juiz olhou, já devia estar escolado, chamou o oficial de justiça e falou: qual é o hospital? Tá, vai lá agora. O advogado não estava lá. O médico que deu o atestado veio algemado. E ele foi no escritório do advogado e algemou o advogado e veio também. Veio todo mundo algemado. Foi lindo. Ué, gente, mas a gente tem que ser responsável, né? Tá Ué? certo, tem. Ué, mas se o juiz fizesse isso, você acha que o advogado ia fazer a segunda vez? Claro que não. Olha, Agora, a Alexandre, justiça só... eleitoral foi uma grande ideia. Desse caso específico, uma grande... Eu adorei. Já vou acabar aqui, já vou ligar para ela. Entendeu? Já vou ligar para ela. E só para a gente ir para o final também, que a gente já passou de 1 hora de live. É verdade. É só para alertar o pessoal, que estou vendo que tem muitos psicólogos aqui. A questão da gente ser, para responder, tá, sem abertura oficial de processo disciplinar, mas tipo uma defesa prévia, eu acho que a gente não vai ter como fugir disso em qualquer conselho de classe. Porque está muito na moda a questão do compliance, e uma das Sim. questões do compliance, você tem que ter ouvidoria. Então, essa primeira, tudo bem. Aí depois, o que me causa espanto é o juízo de valor raso e já abre processo disciplinar. Que aí, quando você abre processo disciplinar, já é uma coisa que o prontuário da pessoa, pelo menos perante o conselho regional, já fica maculado. E quando a pessoa está atuando como perita no processo, a única pessoa que tem autoridade e autonomia para encaminhar essa pessoa para o conselho é o juiz. Que aqui, ó, o artigo 158 do CPC, ele fala: o perito que, por dolo ou culpa, aí na culpa você pega negligência, imperícia ou imprudência. Perícia e imprudência. Prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Perfeito. O perito é de confiança do juiz, então só o juiz pode mandar. Se o juiz chancelou o trabalho do perito, inclusive usou a fundamentação da conclusão do perito, no laudo pericial dele, para fundamentar, subsidiar a sentença dele, o juiz se apropria na parte fundamental das razões do perito e coloca lá. Então, não foi nada. Então, o conselho não tem que se esmicuir. E outra coisa, toda defesa prévia que eu faço, em qualquer conselho de classe, eu deixo claro muito bem uma coisa: eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque depois que foi alterada a redação do crime de denunciação caluniosa, ele fala: olha, dar causa à instauração de processo administrativo disciplinar, imputando infração ética e disciplinar de que sabe que é inocente. Então, se tem coisas que eles têm dúvida, porque ocorreu num processo de segredo de justiça do perito e o juiz chancelou, você tem uma presunção de inocência muito grande ali. Muito grande ali. Então, você tem razão. E além disso, você pode falar que tem um elenco, um cabedal de mais de 5 artigos da Lei de Abuso de Autoridade, que os membros do Conselho de Ética dos respectivos conselhos podem ser enquadrados, porque eles esquecem que eu e você, como advogados, a gente é pessoas. E pessoas, a gente está no artigo 5º 2, que a gente pode fazer qualquer coisa que a lei não veda. Exatamente. Tá? Que a gente só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer por força de leis. Conselhos, pode ser OAB, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, qualquer conselho, é autarquia, pessoa jurídica de direito público, tem que respeitar o princípio da legalidade, só pode fazer o que a lei autoriza. Essa diferença... Mas você sabe muito bem que nesses conselhos, quem julga não são advogados, são pessoas que não conhecem direito. Então, lamentavelmente, a gente sabe que isso acontece. Agora, eu vou jogar uma pimenta aqui para a gente terminar, e aí já deixa para uma próxima, entendeu? Vamos jogar a pimentinha aqui para finalizar isso aqui. Só para você ter uma noção, né? Eu tenho uma briga muito grande, e aí as psicólogas que me perdoem, eu sou psicóloga também, então eu posso... Antes de eu falar da minha briga, eu vou falar uma coisa que é importante. As pessoas se utilizam desse tipo de acusação, de denúncia em conselho como forma de coação, como forma de impedir que os profissionais atuem de forma correta
e façam o trabalho. O que está acontecendo com isso? Está acontecendo que a gente tem visto um monte de trabalho sem conclusão. Raso. Por quê? Raso. Porque as pessoas estão com Tem medo. medo. Olha, gente, direito, e direito envolve os peritos, envolve tudo isso, não é para os fracos. Se está com medo, muda de profissão. E isso serve para o psicólogo que é perito, serve para o assistente social que é perito. Não dá para trabalhar nestes processos, em processos que envolvem crianças e famílias, de uma forma rasa. A gente não pode fazer isso, a gente não tem esse direito. Por quê? Porque um laudo inconclusivo, a Andrea está falando uma coisa, né? O medo impera, a Daniela está dizendo não querem se comprometer. Só que a ausência de compromisso, na minha opinião, entendeu? Isso gera um prejuízo incalculável para uma família. Então, se você está recebendo para aquilo, se você concordou em ser perito, se você concordou nisso tudo, então eu lamento. Seja firme. Você recebeu, você concordou, não tenha medo, porque a covardia não funciona. Laudo inconclusivo só atrapalha, inclusive, o juízo. Porque os juízes, eles se baseiam muito nas varas de família, eles se baseiam muito, eles dão um peso muito grande para os laudos. Por quê? Porque são pessoas com capacidade de escuta, né? E com o entendimento daquela escuta, que vai escutar o todo, que vai contextualizar aquelas famílias. Então, a gente precisa entender o seguinte: direito, advocacia, justiça, não é para fracos. Tem medo? Fora que, vamos voltar ao artigo 158 do Código de Processo Civil. Adoro! Uma perícia inconclusiva, ela mostra que a pessoa não está sabendo fazer o trabalho dela. Ou exatamente. Ela foi negligente ou ela foi imperita. Então, se o juiz não gostar, ele mesmo pode pegar por causa disso e representar no conselho de classe. Outra, se alguma das partes alegar que a perícia está inconclusiva e ela é uma perícia imprestável por causa disso, o juiz pode fazer duas coisas: mandar repetir o ato para inserir a conclusão, tá? Ou, se não, mandar quem fez o laudo inconclusivo devolver a remuneração que recebeu e marcar outro. Então, eu acho que entre o conselho da previsão de você falar assim, eu posso receber uma representação por coação ou por vingança, eu acho melhor você fazer o seu trabalho com coragem, com a técnica que você aprendeu. Por isso que te resguarda. Que fazer um laudo sem conclusão mais expõe do que resguarda. Você está com toda a razão. Eu acho que essa é a frase que a gente precisa terminar. Fazer um laudo inconclusivo mais expõe do que resguarda. Eu acho que isso, assim, vou até anotar, porque eu amei, vou usar isso em todas as minhas impugnações agora que eu tiver que impugnar, porque você está com toda a razão. Eu acho que a gente precisa, já com 1h15 já, a gente precisa finalizar aqui. Eu acho que, Fernando, assim, eu não sei nem como te agradecer. Eu aprendi. Eu que te agradeço a confiança. Muito, muito. Adoro, como eu falei, adoro falar com gente inteligente, porque eu sempre aprendo muito. Andréia, escreve aí para eu não esquecer, porque você sabe que daqui a 5 minutos eu já esqueci, né? A Andréia falou aqui que vai copiar. A Andréia é uma advogada, a Andréia Campos, uma advogada de família que eu adoro, amiga. Também a gente volta e meia está nos mesmos processos e a gente sempre trabalha em conjunto. Clientes nossos sempre atuam de uma forma ética, sempre, porque quando deixam de atuar, deixam de ser nossos clientes. Então, eu acho que você é velha, mas já copia logo, rápido. Então, rápido. Então, o que eu acho, Fernanda, assim, eu queria te agradecer muito. Eu acho que a gente fica muito à mercê. A gente fica muito à mercê de um judiciário que hoje não resguarda mesmo o direito dos clientes, das pessoas, das partes. Eu fico muito incomodada com isso. Eu fico muito incomodada quando eu vejo um judiciário, quando vê um profissional agindo de má fé, não faz absolutamente nada. Então, isso me preocupa, isso me incomoda, porque eu acho que quando a gente começa a dar limites, é igual a criança, né? A gente começa a dar limite,
as pessoas começam a obedecer. E se não obedecer, não tem jeito. Vai perder a carteira em algum momento, vai deixar de advogar, vai deixar de ser psicólogo. Vai... Agora, nós não... É isso, Andréia, né? Já escreveu, já botou aqui. Laudos inconclusivos mais expõe do que resguarda. Certo, mestre? Já botou aqui. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que esses bate-papos da gente, assim, eu acho isso muito legal. Porque a gente sempre ouve opiniões diferentes, a gente aprende. Eu aprendo muito sempre com todo mundo. Gosto de ouvir opiniões diferentes, gosto de ter ideias diferentes. Entendeu? Então, eu queria te agradecer muito. Tenho um carinho enorme por você, pelo teu trabalho. Eu acho que a gente está sempre se ajudando. Estamos sempre aqui. Então, obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Que participou aqui com a gente. Eu não sei se você conseguiu ver os comentários. Você conseguiu, Fernando? Não, eu tenho certa dificuldade. Não, pois é, tem De ficar lendo e... muitos comentários bacanas, elogiaram muito você, elogiaram muito a tua fala, e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo, tá bom? Não, Alexandre, eu que te agradeço a oportunidade, e o que a gente está fazendo aqui também tem uma certa utilidade pública, porque querendo ou não, a gente está contribuindo para a especialização dos profissionais que vão atuar no campo. A gente está mostrando que a gente pode ser ético, sem ser covarde, tá? E, como eu disse, é a frase do filme. Se a gente ficar tomando tapa de um lado, tapa do outro e ficar quieto, a gente também vai estar premiando o mau comportamento e vai ser vítima da briga de rua, onde vale dedo no olho, vale puxar cabelo, vale tudo. Exatamente. Então, a nossa parte a gente tem que fazer, pelo menos, porque o mais importa que é dormir com a nossa consciência tranquila. Exatamente. Eu até brinco, né? Eu digo que a advogada não tem consciência, mas a gente tem, né? A gente tem. Eu brinco, digo, não, advogado não tem consciência. Quem dorme é a psicóloga Alexandra, não é a advogada. Quem dorme é a bailarina, não é? Mas a gente tem consciência, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com ética, a gente trabalha... O que não quer dizer que a gente não erre, porque nós somos seres humanos. A gente pode errar, mas a gente tenta não errar. Né? E eu acho que o bacana da gente é que a gente está sempre se falando, ah, não, o que você acha? O que você acha? Eu estou com um caso assim. A gente troca ideia. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui. Vamos agora partir para outras. Eu acho que a gente pode emendar ético sem ser covarde. Eu acho que é exatamente isso. Gente, um beijo enorme. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tá bom? Ó, beijo, Fernando. Obrigadão. Tchau, gente. Tá, boa Beijo, noite. Alexandre. Tchau, gente. Um beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.